Graças à criação da GoPro, cinegrafistas do mundo todo podem capturar imagens que antes eram praticamente impossíveis. E algumas dessas imagens são, no mínimo, assustadoras. Veja agora as cenas mais aterrorizantes registradas por câmeras GoPro. Número 20. Ataques de ursos. Sempre me perguntei por que algumas pessoas usam GoPro quando vão pedalar por trilhas no meio do mato. Talvez queiram rever as imagens depois, mas como geralmente a filmagem sai toda tremida, nem é tão legal assim de assistir. Mas agora eu entendi. Elas querem uma prova de como morreram caso um urso comece a persegui-las até conseguir matá-las. Há vídeos demais na internet mostrando ciclistas acelerando com todas as forças para fugir de ursos, com a sobrevivência como principal objetivo. Em uma gravação, um urso aparece do nada e começa a perseguir o ciclista da frente, enquanto o ciclista que vem atrás registra tudo com sua GoPro. Em outro caso, um ciclista pedalava sozinho quando um urso começou a segui-lo. Ao se deparar com um tronco caído que o impedia de seguir pedalando, ele abandonou a bicicleta e correu para dentro da mata para tentar escapar e não virar refeição. Por sorte, o urso perdeu o rastro dele e um disparo ao longe acabou assustando o animal. Dá para imaginar a ansiedade dele para mostrar o vídeo aos familiares e provar o quanto esteve perto da morte. Número 19. Criatura cão-macaco. Lembra de quando as câmeras não eram tão boas e a gente precisava contar as histórias na base da memória? E mesmo assim, ninguém acreditava? Algumas experiências são tão fora da realidade que nem parece que aconteceram de verdade. Mas esse cara conseguiu registrar algo tão estranho que agora a dúvida não é se aconteceu, mas o que era aquilo. Ele resolveu testar uma câmera nova presa à bike, pedalando por uma trilha ao lado da vila onde mora. Era sua primeira vez usando o equipamento. Ele acelerava por um caminho estreito quando, de repente, algo cinza saltou de um muro e quase caiu em cima dele. Na hora, ele achou que era um cachorro e tomou um baita susto. Parou a bicicleta, mas o bicho já tinha sumido. Quando foi rever as imagens, percebeu que não parecia um cachorro, e sim uma espécie de híbrido entre cão e macaco, com o mesmo tamanho da bicicleta. Até hoje ele não conseguiu identificar o que viu, e a internet também não. O vídeo foi publicado no YouTube em 2017, e desde então só surgiram teorias, mas nenhuma explicação definitiva. Número 18. Criatura misteriosa em trilha. Muitos motociclistas usam GoPro durante suas trilhas para guardar as memórias e rever depois. Esse vídeo, com certeza, vai ser revisto muitas vezes. Um grupo de trilheiros do banda Aceh Trail Community, na Indonésia, fazia um passeio pelas florestas, tudo aparentemente normal, até que um deles se deparou com outro piloto caído na trilha, logo depois de ver uma estranha criatura correndo na sua frente. A câmera do motociclista capturou o ser fugindo rapidamente, antes de desaparecer na vegetação. A criatura parecia menor do que um ser humano e carregava um bastão, que poderia ser uma bengala ou até uma lança. Ninguém sabe ao certo o que ou quem era. Alguns acham que poderia ser alguém de alguma etnia local, como o povo Manti, que é conhecido por sua estatura baixa e por evitar contato com forasteiros. Outros suspeitam que seja alguém de uma tribo pigmeia da Indonésia, que também são conhecidos por sua natureza reservada. Número 17. Pé Grande. O Pé Grande, que alguns também chamam de Sasquatch, seria uma criatura parecida com um macaco gigante que vive nas florestas da América do Norte. Ao longo dos anos, muita gente diz já ter visto essa figura, mas, curiosamente, todas essas pessoas parecem ter filmado com uma batata, porque nenhuma imagem é nítida. Este é mais um desses casos, mas mesmo assim o vídeo impressiona. Um homem prendeu uma GoPro no seu cachorro enquanto ele explorava uma floresta no estado de Oregon. Tudo parecia comum, até que do lado esquerdo da tela surge uma figura escura, parecendo um macaco, andando em pé entre as árvores. Ela lembra bastante como imaginamos o Pé Grande, e o vídeo já teve centenas de milhares de visualizações. Mas, claro, muita gente acha que é falso, e o comportamento do cachorro é um dos motivos. Afinal, se ele realmente tivesse visto algo tão estranho, não teria reagido? Um usuário do YouTube comentou: "Seu cachorro nem reagiu quando você passou de macacão na frente dele." Pode ter sido exatamente isso. E como acontece com todos os vídeos sobre o Pé Grande, a verdade talvez nunca seja revelada. Número 16. Fuga de um tubarão. O problema de ver filmagens feitas por GoPros com coisas que ninguém deveria ter visto é que hoje em dia nem tudo que parece real é de verdade.
Pode até parecer que você está vendo uma criatura mítica, mas a edição de vídeo e imagem ficou tão avançada que a gente tem que desconfiar de tudo. E o vídeo de um homem escapando de um tubarão branco na Austrália é um ótimo exemplo disso. A cena parece tão real que ninguém questionaria, a não ser que entenda um pouco de edição. Um homem que trabalhava para uma empresa de Melbourne, financiada com verba pública da Screen Austrália, filmou a si mesmo pulando do Jump Rock, um local famoso para saltos em Collins Beach, em Manly. Assim que ele atinge a água, com a GoPro presa na cabeça, seus amigos gritam "Tubarão!" e ele nada rapidamente de volta para a praia. Com a câmera filmando tudo debaixo d'água, ele acaba cara a cara com um enorme tubarão branco. É absolutamente assustador, dá para sentir o medo, mas nunca aconteceu. Ele realmente pulou na água, mas o tubarão foi inserido depois digitalmente. Isso não quer dizer que esse tipo de encontro não possa acontecer. Só em 2020, a Austrália registrou 22 ataques de tubarão não provocados. Mais de 38% de todos os ataques no mundo. Número 15. Homem versus canguru. Cangurus parecem fofinhos e simpáticos quando estampam caixas de cereal, mas na vida real o bicho pode ser perigoso. Greg Tompkins estava em uma caçada quando um canguru agarrou seu cachorro Max pelo pescoço. Greg correu em direção ao animal, que tentou chutar o cachorro com as garras, e esses chutes podem abrir um abdômen humano com facilidade. Por sorte, Greg chegou bem na hora. O canguru largou Max e focou em Greg, que deu um soco no rosto do bicho. O canguru saiu correndo. A história viralizou, e Greg acabou sendo criticado por ter agredido o animal, ainda mais por ser cuidador de elefantes no zoológico de Taronga Western Plains, em Dubbo, Nova Gales do Sul. Mas a verdade é que ele só queria salvar a vida do cachorro. Por trás do vídeo, existe uma história triste. Greg organizou essa caçada para um amigo que estava com câncer e queria realizar o sonho de caçar um javali selvagem. Eles viajaram até Condobolin, também em Nova Gales do Sul. Infelizmente, esse amigo faleceu pouco tempo depois. Número 14. Corujas suspeitas. Corujas são criaturinhas curiosas, mas raramente conseguimos ver o que elas fazem de perto. A fotógrafa de vida selvagem Megan Lawrence conseguiu isso, e ainda por cima gravou uma cena divertida com sua GoPro. Ao contrário das imagens que costuma tirar em expedições, dessa vez ela nem precisou sair de casa. Deixou a GoPro no gramado da frente e saiu. A câmera registrou duas corujas paradas, observando o aparelho, enquanto uma delas balançava a cabeça como se estivesse curtindo uma música que só ela ouvia. Corujas não conseguem mover os olhos separadamente, então balançam a cabeça para ter noção de profundidade. Provavelmente era isso que ela estava fazendo. As duas ficaram ali paradas por um bom tempo, até que a mais curiosa se aproximou diretamente da câmera. Com música de fundo e tudo, o vídeo ficou tão bom que acabou sendo usado em uma propaganda oficial da GoPro. Número 13. Drift na estrada da montanha. As GoPros não servem apenas para flagrar criaturas estranhas. Elas também são ótimas para capturar aventuras radicais, permitindo que pessoas comuns tenham uma noção de como é viver certas experiências. Por exemplo, a maioria de nós nunca vai dirigir um carro superpotente por uma estrada de montanha, mas dá para assistir a um vídeo desses no YouTube graças a uma GoPro. Fredrik Asbo gravou uma subida de montanha na Noruega com seu Toyota 86X, preparado pela Speed Hunters, com 800 cavalos de potência. Enquanto a maioria teria dificuldade em subir aquele trajeto com um carro comum, o dele faz tudo com facilidade, ultrapassando outros veículos como se estivessem parados. Fredrik Asbo é piloto profissional de drift, nascido em Ski, na Noruega. Ele compete no campeonato Fórmula Drift e foi campeão mundial em 2021. Também detém o recorde de maior número de vitórias da história da competição. Então sim, vale a pena assistir os vídeos que ele posta. Você pode até aprender algumas técnicas. Número 12. Backflip sobre um desfiladeiro de 22 metros. Não sei você, mas eu fiquei exausto só de assistir ao Kelly McGarry dando um backflip sobre um desfiladeiro de mais de 22 metros e pedalando em trilhas que mais pareciam trilhos de trem suspensos. Ele registrou tudo isso com sua GoPro durante o Red Bull Rampage de 2013, uma competição de mountain bike realizada perto do Parque Nacional de Zion, em Utah. Esse evento é só para convidados, ou seja, só os melhores dos melhores do mundo participam.
Kelly percorreu trilhas super estreitas, descendo em costas íngremes, e ainda fazia acrobacias no ar, todas perfeitamente executadas. A GoPro usou essas imagens em suas campanhas com razão. A qualidade da filmagem é incrível e mostra que dá para usar a câmera até de cabeça para baixo. Kelly era uma lenda no mountain bike. Atleta profissional da modalidade freeride e participante dos Chase Games, vindo da Nova Zelândia. Infelizmente, ele faleceu em 2016, após sofrer uma parada cardíaca enquanto subia uma trilha de bicicleta no Fernhill Loop Track, em Queenstown. Muita gente achou que ele tinha sofrido um acidente, mas a morte não foi causada por queda. Ele tinha apenas 33 anos. Número 11. Preso em uma caverna. Você tem que ser do tipo destemido e aventureiro para curtir explorar cavernas como hobby. Em muitos casos, você acaba em ambientes escuros, apertados e profundos, e com aquele medo constante de ficar preso e não conseguir sair. Um homem provavelmente conhece bem esse sentimento. Um vídeo publicado no YouTube mostra um explorador que ficou com o pé preso em um túnel rochoso dentro da Lost John's Cave, no norte da Inglaterra. Em uma caverna comum, isso já seria ruim, mas essa estava enchendo de água rapidamente. Se ele não conseguisse se soltar a tempo, poderia se afogar. Toda a atenção foi registrada pela GoPro de outro explorador que estava com ele. Dá para ver o desespero nos olhos do homem preso, e mesmo os mais experientes ficariam apavorados naquela situação. Mas como o vídeo foi publicado, já dá para imaginar que ele sobreviveu. Segundo quem postou, eles passaram mais de 3 horas rastejando por uma saída alternativa da caverna. E foi, segundo ele, a pior experiência subterrânea da vida. Número 10. Gaivota ladra. Se você contasse para alguém que uma gaivota roubou sua câmera, provavelmente ninguém acreditaria. Afinal, gaivotas não são ladrões. Certo? Bem, talvez elas sejam sim, ou pelo menos oportunistas. Em uma ilha da Espanha, uma dessas aves encontrou uma GoPro largada no chão e voou direto para pegá-la. Ninguém sabe se ela pensou que fosse comida, mas o fato é que ela abocanhou o equipamento. Os donos da câmera gritaram para a gaivota e até assobiaram como se ela fosse obedecer, tipo um cachorro. Só que, claro, não funcionou. A gaivota saiu voando, mas acabou fazendo um favor ao gravar imagens aéreas incríveis, literalmente de um ponto de vista de pássaro. Depois, num desfecho inesperado, a gaivota pousou em terra firme com a câmera ainda intacta, permitindo que os donos a recuperassem. Agora, eles têm uma filmagem única e uma história surreal para contar. O vídeo fez tanto sucesso que foi publicado no canal oficial da GoPro no YouTube. Número 9. Acidente aéreo. Esse é o tipo de gravação que talvez nunca fosse vista, porque havia chance real de que ela nunca fosse recuperada. Prepare-se para ficar de queixo caído. Um avião pequeno da companhia Makani Kai Air, com 8 passageiros a bordo, perdeu potência em 2013 e caiu no oceano. Um dos passageiros filmava tudo com sua GoPro, incluindo o momento em que o alarme do avião dispara e ele começa a perder altitude. Dá para ver cada detalhe. As pessoas pegando seus coletes salva-vidas e saindo da aeronave com calma enquanto a água começa a invadir. Ninguém grita. O silêncio e a tranquilidade impressionam. O homem continua filmando mesmo do lado de fora, agarrado à asa do avião até que ele afunda completamente. Todos pareciam ter sobrevivido, mas infelizmente não foi bem assim. Loretta Food, diretora do Departamento de Saúde do Havaí, faleceu já na água. A causa da morte foi uma arritmia cardíaca provocada por estresse. A autópsia revelou que ela hiperventilou e teve parada cardíaca. Além disso, ela usava um colete infantil com defeito. O piloto sofreu ferimentos graves na cabeça, outro homem quebrou as costelas e teve lesão na cabeça, e sua esposa teve o externo fraturado. As imagens certamente ajudaram as autoridades a entender o que aconteceu. Número 8. Voo de asa delta sem estar preso. Já pensou em voar de asa delta? Talvez seja melhor repensar depois dessa história. Chris Gursky, da Flórida, estava de férias com a esposa na Suíça e decidiu experimentar um voo de asa delta. Ele levou a GoPro para registrar o momento, e ainda bem que levou, porque isso acabou salvando a memória do pior susto da vida dele. O piloto que o acompanhava simplesmente esqueceu de prender Chris ao equipamento antes da decolagem. O erro só foi notado quando eles já estavam no ar. E aí, não havia muito o que fazer. Os dois começaram a subir cada vez mais alto.
enquanto Chris se agarrava com todas as forças à estrutura da asa e ao corpo do piloto. O piloto tentou segurar Chris com uma das mãos e, com a outra, pilotar o equipamento tentando encontrar um local seguro para pouso. Quando finalmente se aproximaram do chão, Chris caiu, mas sobreviveu. Ele quebrou o punho direito e precisou de uma cirurgia para colocar uma placa de titânio e 7 parafusos. Também teve o tendão do bíceps esquerdo rompido de tanto se segurar. E o mais incrível, isso tudo aconteceu no primeiro dia das férias dele. Número 7. Horas finais gravadas no mar. Poucas coisas são tão apavorantes quanto estar sozinho no mar, esperando a própria morte. Jacob Childs estava mergulhando com um grupo a cerca de 50 quilômetros da costa da Austrália quando se separou sem querer dos outros mergulhadores. Ele nadou na direção que achava correta, mas logo percebeu que estava completamente perdido. Sem saber para onde ir e com a luz do sol desaparecendo, ele decidiu registrar o que achava que seriam seus últimos momentos. Em um trecho do vídeo, ele aparece boiando com o colete de emergência e os óculos de mergulho dizendo: "É isso, o sol está se pondo. Acabou pro velho Jake." Mas por sorte um avião de resgate passou por cima e o colete laranja ajudou os socorristas a encontrá-lo. Ele foi resgatado a tempo e mais tarde disse que o traje de mergulho o ajudou a não entrar em hipotermia. No fim das contas, ele estava bem, só com muita sede. Número 6. Escalada na Montanha Branca, na China. Liu Yongbang e Xiao Qing são um casal chinês e também 2 dos escaladores de Big Wall mais experientes do país. Enquanto nos Estados Unidos a escalada é uma prática popular há décadas, na China isso só começou a se desenvolver nos últimos 20 anos, principalmente por conta das restrições governamentais ao uso de áreas naturais. Em 2016, o casal recebeu permissão oficial para ser o primeiro a escalar o Vale Qingfeng. Eles registram tudo com GoPro, e dá para ver como os dois são incrivelmente talentosos. Em 2018, tiveram a oportunidade de enfrentar a Montanha Branca, também na China. A via escolhida se chama Hot Dumpling, e é uma das mais difíceis do local. Mesmo assim, eles escalaram com calma, precisão e técnica de alto nível. Se você já pensou em experimentar esse esporte, assistir aos vídeos deles é quase como estar junto na subida. Número 5. Ciclismo sobre telhados. Porque andar por trilhas radicais aparentemente não era desafio suficiente, o ciclista escocês Danny McCaskill decidiu andar sobre os telhados das casas nas Ilhas Canárias, na Espanha. Ele prendeu uma GoPro na cabeça e simplesmente começou a pedalar pelos telhados e muros mais estreitos, pulando de um prédio para outro. Qualquer deslize seria uma queda de vários andares. Danny se move com tranquilidade, mesmo quando está a centímetros de uma queda mortal. Ao conversar com a GoPro, ele disse que escolheu as Ilhas Canárias porque queria um lugar ensolarado, e a Escócia não ajudava nesse quesito. Além disso, ele precisava de telhados planos e espaçamento adequado entre os edifícios para conseguir fazer os saltos. Danny também revelou que pedalava com quedas de 3 ou 4 andares bem ao lado, e ainda assim se sentia completamente confortável. Insano. Número 4. Salto com balões e espingarda. Muita gente já sente medo só de pensar em saltar de paraquedas com um profissional. Agora imagina alguém que amarra 90 balões meteorológicos em uma cadeira de jardim, sobe até o céu e depois salta sozinho. O atleta da GoPro Eric Rohner fez exatamente isso. Sentado na cadeira com uma espingarda e várias GoPros presas ao corpo, ele foi flutuando até atingir cerca de 2.400 metros de altitude. Lá de cima, ele começou a estourar os balões com a espingarda até se soltar completamente da cadeira e iniciar a queda. A distância do chão era tão absurda que parecia que ele ia morrer. Mas, inacreditavelmente, tudo correu como o planejado. A filmagem, registrada por vários ângulos, é uma das mais incríveis já feitas com GoPro. E também uma das mais malucas. Número 3. Dentista de felinos gigantes. Se você não é dentista, provavelmente nunca viu uma cirurgia dentária sendo feita. E mesmo se já passou por uma, com certeza não teve a visão de quem faz o procedimento. Agora, imagine assistir a uma cirurgia, em leões. No santuário de Kevin Richardson, na África do Sul, isso é realidade. E eles filmam tudo com GoPro para mostrar como é feito. Os veterinários tratam os felinos exatamente como fazemos com humanos. Realizam canal, extraem dentes comprometidos, cuidam de inflamações e dores. É impressionante ver a boca de um leão completamente aberta, com o foco na parte interna,
e sem o risco de você virar o lanche dele. Quando seu dentista reclamar de uma cárie, lembre-se, leões não tomam refrigerante nem comem doce, e mesmo assim têm problemas dentários. Isso pode te ajudar a se sentir um pouco melhor. Número 2. Salto de helicóptero. Para muita gente, só a ideia de saltar de um helicóptero com um paraquedas já é suficiente para desistir da aventura. Mas para alguns, isso não é radical o bastante. 3 pessoas resolveram levar a adrenalina ao limite e fizeram um salto bem diferente, com GoPros presas ao corpo. Eles saem do helicóptero, pendurados pelas laterais, e ficam se segurando por um tempo antes de finalmente se soltar e cair. Depois, abrem os paraquedas e pousam com calma na Navarre Beach, na Flórida. O vídeo dá aquele frio na barriga só de assistir. Um deles está agarrado de um lado da aeronave, enquanto um homem e uma mulher se penduram do outro. A mulher até balança como se fosse um macaco em galho. Claramente não era a primeira vez deles. Tópico curioso. Quando você assistir a essas imagens, vai entender o que a gente já sabe. Essa GoPro capturou algo que não era para ninguém ver. O vídeo mostra uma criatura estranha, com aparência monstruosa, andando pela floresta. Ela parece se aproximar da câmera antes de desaparecer. É magra e tem cabelos longos. Se não for uma criatura mítica, talvez seja o Iggy Pop. O que você acha que é isso? Comenta aí com a hashtag Tópico Curioso e diz sua teoria sobre o que acabou de passar na tela. E com isso, seguimos em frente. Número 1. Escalada com salto base. O salto base é um esporte em que a pessoa salta de um ponto fixo, como um penhasco ou prédio, e desce com paraquedas. Uma modalidade ainda mais insana combina isso com escalada. Você sobe uma montanha com cordas e equipamento de segurança, e ao chegar no topo, em vez de descer, salta. Há vários vídeos na internet com esse tipo de aventura. Um deles mostra um homem chamado Zack escalando a formação rochosa conhecida como Monkey Face, no estado de Oregon. Quando chega ao topo, ele simplesmente salta e vai planando até o chão. A GoPro publicou esse vídeo no YouTube, junto com outros igualmente insanos, como pessoas saltando de prédios com mais de 30 andares na França, ou voando com um wingsuit entre montanhas na Suíça. Difícil acreditar na sorte de quem conseguiu registrar imagens tão absurdas com uma câmera. Localizado contra todas as probabilidades na Ilha Middle, na Austrália, no Oceano Austral, o Lago Hillier possui uma coloração completamente natural. Cientistas ainda não têm certeza do motivo pelo qual o lago é rosa, mas a maioria acredita que essa tonalidade seja causada pela presença de algas vermelhas e micro-organismos conhecidos como Dunaliella salina. Embora isso signifique que nadar no lago seja completamente seguro, você pode ter dificuldades para fazê-lo, pois é ilegal entrar no lago sem permissão governamental prévia. Como resultado, se você deseja visitar, sugiro agendar um passeio de helicóptero para vê-lo de cima. Em uma viagem ao Peru, a maioria dos turistas visita locais importantes como Lima, Cusco e Machu Picchu. No entanto, uma maravilha natural frequentemente esquecida são as cachoeiras de Gaca, localizadas no menos explorado norte do país. Essas cachoeiras são conhecidas pelos habitantes da vila de Cachimba desde pelo menos a década de 1950, já que a vila se situa praticamente logo abaixo delas. Os moradores a chamavam de GAA, em referência ao som feito pelos macacos bugios da região. Curiosamente, os moradores desta vila remota geralmente evitavam a cachoeira e não falavam sobre ela, talvez devido a uma superstição relacionada à sua suposta conexão com a maldição de uma linda sereia loira. No entanto, eles simplesmente permitiram que ela se misturasse ao pano de fundo de sua vida cotidiana, até que um certo Stegen Zundorf apareceu. Zundorf, um economista alemão que trabalhava em um projeto de águas residuais na área, descobriu as cachoeiras durante uma pausa para a caminhada no Vale Utaca, em busca de ruínas pré-incas da região. Ao atravessar um barranco cego, ele se deparou com a imponente cachoeira de 2 níveis. Em março seguinte, ele voltou ao local com equipamentos de medição e, após alguns cálculos, descobriu que a gota tinha 770 metros de altura, colocando-a entre a 13ª e a 16ª cachoeira mais alta do mundo, dependendo do método de cálculo. Embora as quedas sejam remotas, uma pequena indústria turística foi estabelecida para receber visitantes esperançosos de vislumbrar esta maravilha natural incrível. Se você deseja viajar pelo Peru e seguir um caminho menos percorrido, sugiro uma visita a essa maravilha natural incrível.
Enquanto a maioria das florestas é verde e cheia de árvores, a floresta de Shane tem um tom mais cinza, porque, ao contrário de suas contrapartes frondosas, é inteiramente formada por rochas. Consistindo de milhares de rochas densamente agrupadas, Shilin se estende por uma área de mais de 300 quilômetros quadrados. O registro geológico sugere que foi formada há cerca de 270 milhões de anos, embora nem sempre tenha sido tão rochosa. Naquela época, estava coberta por um mar raso, e foi graças à água em movimento neste mar que o arenito coberto por calcário foi formado ao longo do tempo. A região se elevou acima do nível da água e as pedras crescentes criaram um grande afloramento rochoso. Com o tempo, essas rochas expostas foram submetidas a vento, água corrente, atividade sísmica e todos esses elementos contribuíram para esculpir os pilares de calcário. O resultado final foi uma floresta de pilares com formas e figuras únicas, juntamente com uma interessante característica geológica conhecida como cavernas marinhas, rios subterrâneos e cachoeiras. Enquanto cada pedra dentro de Shilin é única, nenhuma possui tanto mistério quanto a pedra de Ashima. Segundo a lenda, a pedra está relacionada a uma bela garota chamada Ashima. A história conta que, após ser proibida de casar com o homem que amava, ela fugiu para a floresta de Shane e decidiu se transformar em pedra. Reconhecendo essa tragédia, o povo Sani local ainda visita a floresta de Shane todo dia 24 de junho para participar do festival anual de tochas, que inclui tudo, desde lutas de wrestling até touradas e ilumina a floresta de pedras frias e cinzentas. É importante notar que a floresta se tornou mais popular nos últimos anos. Embora isso tenha a tornado bastante movimentada, o desenvolvimento crescente também a tornou acessível. Hoje, pode ser facilmente alcançada por estrada ou por bonde, e está organizada em 8 seções separadas para facilitar o acesso. Embora minhocas não sejam a principal atração na maioria dos locais naturais, as cavernas de Glowworm de Waitomo colocam essas criaturas rastejantes em destaque. Localizada na Nova Zelândia, a caverna foi descoberta pela primeira vez pelos povos indígenas locais, Maori, no final dos anos 1700. No entanto, foi em 1884 que eles foram revelados ao mundo exterior. Isso porque foi nesse ano que os topógrafos ingleses Fred Mace e Lawrence Cussin foram mostrados à entrada pelo chefe Maori local, e em 1887 eles conduziram uma série de explorações detalhadas, entrando em uma pequena jangada de um riacho acima do solo. Eles acenderam suas velas e desceram às profundezas, ficando logo maravilhados ao notar luzes semelhantes a estrelas espalhadas pela caverna. Essas luzes eram causadas por uma espécie de larva de fungo que se agarra às paredes rochosas e caça com longos fios de muco pegajoso. Agora minhocas ou não, por causa de sua bioluminescência, elas iluminam a caverna com uma luz azul esverdeada, criando uma visão incrível. Como você pode imaginar, esses glowworms despertaram a curiosidade dos exploradores, e os 2 ingleses retornariam muitas vezes para explorar mais. Durante esse período, o chefe Maori Tenado realizou uma viagem independente, encontrando uma entrada terrestre para a caverna em 1889. Tenado e sua esposa começaram a liderar excursões pela caverna através dessa entrada, e até hoje é a principal maneira de entrar e sair dela. Além das glowworms, também vale a pena notar que a própria caverna é bastante impressionante por si só. O calcário na caverna foi formado há cerca de 30 milhões de anos atrás, quando a caverna ainda estava sob o oceano, e hoje consiste nos restos fossilizados de corais, conchas do mar, esqueletos de peixes e muitos outros pequenos organismos marinhos. Ao longo dos milhões de anos, essas rochas fossilizadas foram sobrepostas umas às outras e comprimidas para criar calcário, e em pontos essa camada de rocha tem mais de 200 metros de espessura. Se você gostaria de visitar a área por si mesmo, pode obter uma excursão guiada por um preço razoavelmente acessível, cerca de R$ 45. Então sim, é um ótimo item para a lista de desejos se você está considerando uma viagem à Nova Zelândia. Eu sei que estou. Nos últimos anos, as Filipinas tornaram-se um destino popular para entusiastas de praias, gourmets e aventureiros, oferecendo milhares de atrações incríveis em suas ilhas. Entre esses locais, as colinas de chocolate são frequentemente subestimadas, constituídas por aproximadamente 1.776 colinas, espalhadas por uma área de mais de 50 quilômetros. Elas não têm nada a ver com chocolate ou plantas de cacau. Em vez disso,
Recebem esse nome da grama que, embora exuberante e verde na estação chuvosa, torna-se marrom e estéril durante a estação seca, fazendo a área parecer repleta de montes de chocolate. Esses montes são impressionantes, com alturas variando entre 30 e 50 metros, sendo que o mais alto atinge impressionantes 120 metros. Devido a essas características, foram propostas para inclusão na lista de patrimônios mundiais da Unesco. E sim, eu diria que elas merecem esse título. Apesar de serem uma parte tão grande da paisagem, incrivelmente, a causa de sua criação ainda é um mistério. Uma das teorias mais aceitas sugere que a área era coberta por água e que as colinas são formações de calcário marinho erodidas. Outros defendem que sua criação foi mais explosiva, sugerindo que as colinas foram criadas após a autodestruição de um antigo vulcão que se dispersou pela região. Na verdade, há até uma chance de que movimentos de maré tenham influenciado sua formação. Contudo, enquanto a teoria da erosão é a mais aceita, ainda não sabemos ao certo. Também vale mencionar que, no passado, houve alguma controvérsia em torno das colinas. Antes de serem designadas como um monumento geológico nacional, muitas delas eram de propriedade privada, e muitos proprietários as utilizavam para agricultura ou mineração, o que significava que a declaração de status protegido ameaçava seus lucros. Por um tempo, milícias armadas se formaram para se opor ao controle governamental da área. No entanto, essas forças foram eventualmente controladas. E agora as colinas de chocolate são um lugar seguro e incrível para visitar em um passeio pelas Filipinas. E aí, qual dessas cenas foi a mais assustadora ou inacreditável para você? A GoPro realmente mudou o jogo e nos mostrou coisas que, sem ela, a gente nunca acreditaria. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!